Boa noite, comecemos com a atualidade nacional desta edição. O FMI iniciou hoje uma missão de seguimento a Cabo Verde que estenderá até a próxima segunda-feira, dia 26. Esta visita enquadra-se no artigo 4º do FMI com os objetivos principais de fazer o seguimento das políticas macroeconómicas, bem como as projeções do país. A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e do Pernambuco assinaram esta tarde um acordo de cooperação que visa fomentar e acordar as oportunidades de negócio entre Cabo Verde e aquele Estado brasileiro em diversas áreas. Trata-se de uma assinatura que reforça as relações económicas e comerciais com o Brasil. O principal objetivo desta parceria é trabalhar em diferentes setores que serão fomentadas a partir desta cooperação entre os dois países. Neste sentido, o secretário-geral da CCISS sublinha alguns aspectos no âmbito desta parceria. A questão da formação, da capacitação empresarial, a área da agroindústria. Nós sabemos que o Brasil é uma potência mundial na agroindústria e poderão dar um contributo fundamental para um país como Cabo Verde, que está a crescer fortemente a nível do turismo, mas também com possibilidades de exportação aqui para a nossa sub-região. E vamos aproveitar também as duas câmaras de comércio para mantermos diálogos permanentes no sentido de analisarmos as oportunidades de negócios e ver o que é que nós podemos fazer para os nossos empresários. Na sequência desta troca, Neves diz que, por um lado, o Brasil pode aproveitar a posição geoestratégica do arquipélago para investir no nosso país e, por outro, há a possibilidade de institucionalizar um fórum empresarial entre esses dois Estados, de modo a fortalecer ainda mais o setor de negócio. Sobre a possibilidade de institucionalizarmos um fórum empresarial, um fórum de negócio anual entre os dois países e, como eu disse anteriormente, Brasil é uma potência, o Brasil é líder mundial, sobretudo na área do agrobusiness, tem experiências interessantes a nível da agricultura, da produção animal, que poderão ser muito úteis para um país como Cabo Verde. Para um forte investimento nesta matéria e sendo esta forma de substituir a importação, ressalva o seguinte: se houver investimentos brasileiros fortes no nosso país, poderá dar um contributo fundamental para a substituição de importações e para a melhoria substancial da nossa balança de pagamentos. Uma parceria forte que esmoreceu durante algum tempo e esta é uma forma de reatar a cooperação entre os Estados. Da mesma forma, é uma nova oportunidade para os empresários, essencialmente no que tange ao domínio da capacitação e fomentar o empreendedorismo. O Governo apresenta o programa Startup Jovem, que tem como objetivo principal ajudar jovens formados empreendedores na incubação de suas ideias e negócios. O jornal A Semana traz a notícia de que o Governo criou o programa Startup Jovem associado ao desenvolvimento de uma ideia inovadora de negócio. Este programa é destinado aos jovens entre os 18 e os 35 anos de idade, com formação superior ou profissional e oferece um conjunto de serviços de apoio aos jovens empreendedores, ações de capacitação em gestão, financiamento de projetos em condições vantajosas e seguimento na implementação dos projetos, assim como a incubação da empresa. Acrescenta ainda o site de notícias que o programa Startup Jovem visa ser um instrumento de promoção de empreendedorismo na produção de bens e serviços, geração de empregos e rendimentos sustentáveis e que este abrange, entre outras condições de financiamentos, projetos dos 500 mil escudos mínimo a máximo de 5 milhões de escudos, com taxa de juro bonificada em 50% pelo Estado. O Ministério da Justiça e Trabalho, em parceria com a UNODC, realiza a primeira reunião entre o Comitê de Pilotagem do Projeto de Reforço do Sistema de Justiça em Cabo Verde e os parceiros chaves. O evento teve lugar na sala de reunião deste Ministério.
Perspectivando a execução participativa e inclusiva do projeto, envolvendo todos os atores com competência nesta matéria, o objetivo, segundo a coordenadora do UNODC, é fazer uma breve apresentação aos parceiros do projeto de Justiça Juvenil na linha de atuação do projeto e aquilo que se espera de cada parceiro para a sua implementação. Um objetivo primeiro do projeto é fazer também com que as comunidades onde existem mais índice de criminalidade possam trabalhar conjuntamente de uma forma articulada e integrada para prevenir os problemas locais, os problemas, as causas subjacentes à violência e à criminalidade. Um outro objetivo é trabalhar os centros de detenção das crianças e jovens, onde o objetivo é reforçar as capacidades desses centros para trabalhar as competências dessas crianças e jovens de forma a diminuir a reincidência no crime e de forma a preparar essas crianças para uma integração, a reinserção efetiva a nível da comunidade, e tem uma componente específica de reinserção social dos jovens infratores. Um outro objetivo, segundo avança, é reforçar o Centro Socioeducativo Orlando Patera para melhor responder às necessidades destas crianças e prepará-las para a vida comunitária de forma a promover mais paz social. Para a ministra Janine Leles, esta questão é transversal e exige muito de cada parceiro. Segundo avança, vão ser escolhidos 4 bairros para mapear os riscos como forma de prevenir a criminalidade. O Comitê de Pilotagem vai fazer essa avaliação, né, essa ideia, porque nós queremos funcionar com base em dados, né? Dados que nos vão permitir que as opções serão as melhores, serão as opções mais certas. Esse é o papel, fazer a identificação desses bairros, fazer o mapeamento do risco desses bairros e conceber o programa. O que é que a gente quer é proteger e amparar os jovens para que possam consciencializar e perceber que a via do crime não é opção, que há uma outra opção que é boa, que é muito boa, que é de viver bem, de viver numa comunidade saudável, numa comunidade em que todos nós sentimos que temos responsabilidade para a construção da segurança. Questionada como vão ser feitas a seleção dos bairros para este projeto piloto, Leles responde. Necessariamente será o nível da criminalidade, não é? Será as questões socioeconómicas de cada bairro, que normalmente estão relacionadas com a questão da criminalidade. A primeira reunião do Comitê de Pilotagem deste projeto realiza-se no quadro da cooperação técnica entre o Governo de Cabo Verde e o Sistema das Nações Unidas através do UNODC e teve o financiamento da União Europeia num valor de 300 mil euros. 2 jovens, ambos de 19 anos, foram presos esta terça-feira 20 por posse ilegal de armas de fogo e por terem sido autores de vários assaltos à mão armada nas zonas da Achada Fátima, Salina e Ponta Achada do Concelho de Santa Cruz. Eles vão esperar por julgamento em prisão preventiva. Os detidos foram pegos em flagrante em Ponta Achada com 2 pistolas de fabrico artesanal, conhecido por boca e beijo, que foram apreendidos por polícia de Santa Cruz. Os bombeiros da praia trabalham em condições difíceis, essencialmente no que diz respeito à falta de materiais, como também de recursos humanos para que possam responder às necessidades da população da capital. Estas são algumas constatações do PICV durante uma visita à instituição. Os eleitos municipais do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PICV, fizeram uma visita às instalações dos bombeiros da capital, em que constataram algumas insuficiências em termos de equipamentos, assim como recursos humanos, sendo que apenas 7 bombeiros trabalham por turno, pelo que não conseguem responder às demandas da população. Quem o diz é o líder da bancada, Vladimir Ferreira. 7 bombeiros disponíveis para cobrir uma população de 150 mil habitantes, foi a informação que nos foi dada pelo senhor comandante, nos dá uma noção das dificuldades que a cidade tem a vários níveis, não é? A Câmara Municipal se propôs contratar 16 novos bombeiros, o que nós congratulamos, mas está muito aquém, muito abaixo daquilo que a cidade precisa neste momento.
Face aos últimos acontecimentos, o mesmo diz que o sistema de proteção civil precisa ser repensado. Por outro lado, faz referência à falta de fiscalização por parte da Câmara Municipal para com as obras públicas, que muitas vezes constituem um fator de risco para a sociedade. É preciso mapear os pontos críticos, os riscos que a cidade tem e fiscalizar devidamente as obras. É claro que é uma questão que não depende só da Câmara, mas depende grandemente do papel que o município tem nessa matéria. Portanto, esta visita vem nessa sequência de acontecimentos e nós esperamos que haja responsabilização e que se respeite e preserve a vida das pessoas. Nesta sequência, o líder da bancada do PAICV realça também a necessidade de descentralização para a construção de um quartel dos bombeiros para que, em caso de uma tragédia, estes possam estar em condições para trabalhar. Se houver um grande acontecimento trágico na cidadela, por exemplo, a 1h da tarde, quanto tempo um carro que sai daqui demora em plena hora de ponta para chegar até a cidadela? Vocês vivem nesta cidade, podem ter uma noção. Imaginemos, não é? Há claramente a necessidade de descentralizar. É claro que a Fazenda é uma zona bem centralizada, mas a cidade está crescendo a um ritmo que é preciso um serviço de bombeiros descentralizado. Para as próximas sessões parlamentares, diz que vai levar este assunto ao debate para que haja melhores condições de trabalho desta classe, bem como melhorar a fiscalização e planificação das obras na capital do país. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, promoveu hoje na cidade da Praia a sua 23ª formação, agora sobre o tema segurança infantil e produtos domésticos, organizado enquanto membro da Organização Internacional de Associações de Consumidores dos Países de Língua Portuguesa. O primeiro hospital privado de Cabo Verde será construído na cidade da Praia, à sombra do empreendimento turístico da Gamboa, num investimento previsto para 27 milhões de euros, por iniciativa de um médico português e um outro cabo-verdiano a trabalhar em Portugal. A iniciativa partiu de um médico português, Aníbal Tavares, e outro cabo-verdiano, Manuel Figueiredo, que juntaram-se na empresa Figueiredo e Tavares Consultoria em Saúde para pôr em prática o projeto. Realça também que, segundo Emanuel Figueiredo, o hospital terá como objetivo prioritário servir o setor do turismo. Acrescenta ainda o site de notícias que o projeto prevê que o hospital ocupa uma área de mais de 1.500 metros, distribuídos por 4 pisos com áreas materno-infantil, fisioterapia e reabilitação, urgências e consultas de medicina geral, cuidados cirúrgicos, cuidados médicos e serviços de apoio. A fonte enfatiza ainda que também está prevista a existência de uma rede de ambulâncias e um heliporto que permitirá o transporte aéreo de doentes em helicóptero. Arlete Cardoso é uma mãe que usou os microfones da TVR pedindo ajuda para o seu filho viciado em drogas. Ela diz temer pela sua vida, já que o filho doente quase a esfaqueou. Arlete procura apoio dos cabo-verdianos para tratar o seu filho de 19 anos. À margem da nossa visita ao bairro de Bela Vista, encontramos Arlete Cardoso que desabafa os seus mais íntimos sentimentos. Segundo esta mãe, o seu filho de 19 anos precisa de apoio para se recuperar, já que o mesmo, como avança, sofre com perturbações mentais. Tem problema na cabeça. Esta franja, mas a mim está querendo uma ajuda. A mãe costuma estar interna uns 3 vezes na Trindade. Não está médico, mas a mim quer uma ajuda com ima. Peço de ver um lugar que peço ajudar um coima. Essa frase não. Mas lá catada, mas é só peço só se está doente, mas se me melhora, mas essa manda mais que o pai, mas tem familiar. Agora, pais que acreditam. Esse dia ele passou um monte de bloco roubar a casa, ele quebrou um monte de bloco roubar a casa, quase um peijão de bloco. Para esta mãe que diz estar desesperada, avança que a única coisa que precisa é de um lugar para a recuperação do filho. Acrescenta que Ima, o seu filho, tem má companhia e é um dos motivos que invoca os cabo-verdianos a uma solução para o filho. Queria criar a Ima. Então, assim, com o filho que tem um trabalho branco, mas Ima não quer ter essa comida.
assim, cada nem coragem, cada nem força. Gastobi, ele está fumando, não quer dinheiro, não quer fumar cigarro. Aquele dia ele levanta sério, ele mete a mão na boca, nos dois bolsos, sim, e fumando, dá dinheiro, porque tem dinheiro. E dá um soco na cabeça. Dentro da cabeça, fica ferindo, tá doendo demais, fica a chorar. Arlete vai ainda mais longe quando, de lágrimas, diz que o filho quase a esfaqueou. Ele está no homem desabitado, ele vai cama, ele está para pansi. E que tem na cabeça dele, dia vai com faca, vai dar em mim com faca, assim, que ele espanta de sono, pega a fama e fifra. A máximo que ele acordando, matava, vou roubar a cama deitado. Brava, que socorre. Que socorre na Bela Vista, em pupa. Sabe, só dentro de casa. A minha mulher que se podia com dentro de casa. Homem quer uma ajuda, que é para pôr no lugar, quem crê. Vou mandar fazer visita em meu filho, dar fazer visita lá, perder homem lá, um dia para me mirar dentro. Esta é apenas uma Arlete dentre muitas outras espalhada dentro deste arquipélago. É de referir que o Ministério da Justiça e Trabalho realizou hoje a primeira reunião para apresentar um projeto de reforço do sistema de justiça juvenil em Cabo Verde. As atividades que decorrem no âmbito das festividades de São João Batista no Porto Novo estão a decorrer na normalidade. Arrancaram oficialmente no dia 16 de junho com a tradicional feira agropecuária, assim como ações desportivas. Para além das atividades religiosas em homenagem ao São João Batista, há eventos culturais, uma tradição que os portonovenses não querem perder. E para que esta seja enraizada ainda mais, este ano foi criada uma aldeia cultural dedicada aos mais pequenos e também apresentação de trabalhos científicos ligados a esta festividade. Não tive a apresentação de um tese de mestrado de Padre Admário, mas que já aspecto religioso ligado à festa, onde não tive também depoimentos de duas figuras vivas, que não estou a dizer assim, de São João Batista, um senhor de Ribeira Patas, Canha Rosa, e um senhor de residente na Porto Novo, que é João Faial, e que apresenta um depoimento daquilo que está a perceber de São João Batista, de acordo com a vivência e a experiência de vida que tem, e também um bocadinho daquela mudança que não tem tido ao longo dos anos na festa. Um dos pontos da agenda que gera mais perspectiva, segundo o vereador da Cultura da Autarquia de Porto Novo, é a vinda de um grupo internacional para este evento com o objetivo de alargar ainda mais a sua dimensão e, da mesma forma, promovê-lo como um produto turístico de Cabo Verde. A ideia é continuar nessa mesma linha, a internacionalizar cada vez mais a festa e promovê-lo como um produto turístico cultural de excelência na Cabo Verde, mas em termos culturais, e como você referiu que São João Batista foi classificado como património cultural e material regional, municipal, a ideia, e nesse momento não tem técnicos de IPC na fazer cobertura de festa, no sentido de um possível classificação como património imaterial nacional. 4 grupos vão concorrer nos desfiles de romaria nas categorias de tamboreiro, criatividade e cola São João. O SCASAF é a cabeça de lista deste evento e reúne artistas como Luni Johnson, Tito Paris, Ferro Gaita, entre outros, mas sem esquecer da habitual peregrinação do santo, cuja trajetória é feita de Ribeira das Patas, Porto Novo. O jovem músico Gada Lomba, de 33 anos, está a preparar o lançamento do seu primeiro álbum intitulado Dupla Personalidade, Pisada vs da Lomba. Conforme avança o artista Ativer, quer revolucionar o mercado cabo-verdiano. Dupla Personalidade, Pisada versus da Lomba é o nome do seu primeiro álbum a sair este ano. E conforme revelou Ativer, o álbum de 10 faixas terá temas que retratam histórias da sua vida e críticas sociais. Gada Lomba adianta ainda que está a trabalhar para colocar também o seu site no ar dentro em breve. Com isso, espera poder divulgar as suas músicas. Esse álbum praticamente fica um som para caça gravar e a caça armar, é um cozinho assim. Masterização total também esta capa desta e primeiro single
com o vídeo já está, minha site já está, que também tem um lançamento, bata convida a pessoa desde já, próxima quinta-feira na Aqua, que se trabalha lança minha site com aquele videoclipe lá, que é tipo de um protesto, tem que não fazer. Recentemente lançou um EP com 5 faixas da Lomba na mixtape e a música Mamá Perdoan, que faz parte do seu EP e que esteve nomeada para os Cabo Verde Music Awards na categoria Melhor Hip Hop. Acrescenta da Lomba que com o seu álbum quer revolucionar o mercado, isso porque quer trazer um pendrive no lugar de CD. E sim, a mim que tem uma coisa de pulseirinha na casa, não acredita, mas quase ninguém que tem. Então é para pôr na parede. Então é naquele sentido lá, que o pendrive também tem alguns espaços que para pessoas usam lá, mas também tem aqueles produtos de gada lomba que está saindo lá para acompanhar naquele pendrive. É uma forma de novo mercado também. Outro alguém já tinha aquela ideia que concretizar, a minha França fazer logo, gasta tempo acho que essa não é tempo de perder tempo, de perder muito tempo noutras coisas. Da Lomba revela ainda que os palcos que quer pisar é o coração e casa das pessoas, principalmente as que estão no fundo do poço. O lançamento do álbum ainda não tem data marcada, mas como avança o artista será ainda este ano. Vamos agora acompanhar o Opiniões Fortes de hoje. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER e ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de sempre, Opiniões Fortes. Instalou-se a confusão, a polêmica, diria, à volta de uma iniciativa de realização de um concurso de beleza infantil. A polêmica surge fruto da reação enérgica de várias individualidades ao nível da sociedade civil, questionando a pertinência, a importância e a razão de ser deste evento. A minha opinião relativamente a esta polêmica é a seguinte: o nosso país, nos últimos tempos, tem deparado com um fenômeno social muito grave. Ou seja, há cada vez mais denúncias e há um aparente aumento do número de casos de violações, de abuso dos direitos das crianças, de violação sexual e até, diria, dos direitos básicos das crianças. Nós quase que diariamente deparamos com casos desta natureza, com gravidez em idade muito precoce. São situações que vêm do facto de estamos a viver numa sociedade em que a cultura do corpo, a exibição do corpo, a valorização do corpo, a passagem de uma mensagem de que a sexualidade é algo livre, desimpedida, saudável e que deve ser acessível a todos e por todos em qualquer idade. Há um conjunto de aspectos que não vamos aqui aprofundar, mas que tem ajudado a criar uma situação que tem tido como consequência o aumento de casos de abuso sexual de menores. Ora, numa altura em que o país tem tentado encetar uma luta, as autoridades do país têm tentado lutar contra esse fenómeno, eis que surge uma iniciativa de realização de um concurso de promoção do corpo e de promoção da beleza infantil. Ora, na minha opinião, não faz sentido. Os promotores desse evento devem refletir profundamente se é saudável, se é desejável esse tipo de concurso. Temos que ver que são crianças ainda sem autonomia de decisão. Os pais, custa-me acreditar que um pai e uma mãe de uma menina de 4, 5 ou 6 anos se sente bem em expor a sua filha, o seu filho,
a situações desta natureza. Portanto, concordo plenamente com os promotores desta iniciativa de procurar cancelar esta iniciativa, melhor dizendo, porque realmente não é um momento adequado, não é a forma mais adequada de lutarmos contra um flagelo que é grave na nossa sociedade. A sociedade civil, na minha opinião, e a comunicação social também deveriam aproveitar essa oportunidade gerada por esta polêmica para suscitar uma reflexão pública sobre várias outras situações em que os menores, sobretudo os menores de sexo feminino, destaco pela fragilidade que a questão tem, em que os menores são utilizados em campanhas publicitárias, em anúncios partidários. Nós temos constatado que muitas vezes os menores têm sido utilizados em situações que não deveríamos. Pensemos, por exemplo, numa campanha publicitária. Por que razão, com que direito um pai ou uma mãe, que direito tem de vincular a imagem do seu filho ou da sua filha a um partido político? Parece-me que é algo que as autoridades também deveriam estar mais atentos. Determinadas ações publicitárias que incentivam, por exemplo, o consumo de alimentos pouco saudáveis, é preciso também analisar essa questão e ver até que ponto associar a imagem de crianças a estas situações deve ser ou não deve ser. Portanto, há aqui espaço para maior debate, que esta questão da realização de um concurso de beleza infantil, o facto de ter trazido alguma polémica, que seja também uma oportunidade para refletirmos sobre as várias formas de uso e exploração pouco correto, na minha opinião, da imagem e do corpo das crianças que têm ocorrido na nossa sociedade e que faz sentido analisarmos. A segunda questão que trago aqui hoje é uma reflexão sobre o nosso centro histórico, o Platô. Como nós sabemos, o Platô é o núcleo urbano mais antigo da cidade. É o centro de onde partiu e cresceu o resto da cidade. Por ser um núcleo histórico, ela é detentora de um património físico notável, belas ruas, casas coloniais muito bonitas e por si só o seu contexto histórico e o seu património lhe dão uma certa vitalidade e uma certa vida. O Platô, enquanto centro histórico, tem crescido em termos de dinâmica. Há cada vez uma agenda maior de atividades culturais, de espetáculos, e o Platô tem ganhado uma nova vida. Mas, por outro lado, o Platô tem perdido população. Em 2000, o Platô tinha 1.216 habitantes. Hoje, censo 2010, tem apenas 1.019 habitantes. Portanto, há aqui um aspecto a se ter em conta, que uma dinâmica por um lado, mas também há perda de população por outro lado. Portanto, é preciso uma reflexão mais profunda sobre que políticas públicas para manter um certo equilíbrio no centro histórico da cidade. Se é verdade que, ao nível do comércio e das atividades culturais, o Platô tem tido uma grande dinâmica, por outro lado, paradoxalmente, vem perdendo população residente. Vamos observar o seguinte: nas últimas semanas, nós registramos 2 assaltos a 2 instituições, a 2 empresas no centro do Platô. Assaltos que ocorreram, segundo a comunicação social, durante a noite. Ora, isto vem do facto de, durante o dia há uma grande dinâmica, mas à noite há muitas ruas no Platô, e há que referir também que há muitas ruas mal iluminadas, há muitas ruas no Platô que se transformam em autênticas ruas desérticas, sem praticamente ninguém.
Ora, essa ausência de vida, de vizinhança e de pessoas morando no platô à noite tem essa consequência. Ou seja, o comércio é muito ativo no dia, mas durante o dia, mas à noite os funcionários vão para casa. E há um risco associado a esta questão. Portanto, mas a perda de população dos centros históricos não é exclusivo da praia, é algo que acontece um pouco por todo o mundo. Mas que com medidas ajustadas, com medidas equilibradas, é possível melhorar. É claro que a introdução do parque automóvel pago vem desincentivar claramente a residência no platô. Mas é preciso conciliar vários aspectos e exortamos a Câmara Municipal a pensar sobre essa questão e a procurar soluções de longo prazo. Assim, concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e concluímos desejando a todos uma boa semana e estamos aqui na próxima quarta-feira, à mesma hora. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Tempo agora para conhecermos as manchetes de África. Uganda, alto comissário para os refugiados, Filipe Grandi, elogia a resistência dos refugiados e dos países de acolhimento que os recebem. Níger, autoridades salvaram 92 migrantes abandonados por traficantes no deserto do Saara nas últimas semanas, quando tentavam chegar à Líbia. Uganda, nos campos de refugiados, milhares de adolescentes do Sudão do Sul são agora responsáveis por crianças na ausência dos pais, ao mesmo tempo que vão à escola. Egito, o Estado Islâmico reivindica ataque a grupo de cristãos que ia ao mosteiro em Minia, no sul do país, que matou 29 e feriu 24 outros. Quem se dizia cristão era morto, diz jovem que viu o pai morrer. E Quênia, pessoas de todo o mundo reúnem-se para fim de semana no Quênia, numa reserva de vida selvagem, para chamar a atenção para a luta do quase extinto rinoceronte branco.